Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Já vou deixando os recados logo de cara para não esquecer, se você não é inscrito por aqui, se inscreve no canal, dê sua curtida, comenta se você já leu algum desses livros que eu vou falar agora e se não leu, se você ficou com vontade de ler. Hoje nós vamos falar sobre uma autora que virou minha queridinha, que é a Virginie Grimaldi. Eu tenho todos os livros dela que foram lançados aqui no Brasil, que são 5, inclusive o lançamento agora deste mês, e vou falar um pouco sobre cada livro. 3 eu já li e 2 eu ainda não li, então esses 2 nós vamos ver um pouco da sinopse para ver qual vocês querem que eu leia primeiro, porque, assim, gente, essa autora me encanta muito, tanto pela escrita, quanto pela história, quanto pelo final das histórias dela. Bom, o primeiro que eu li foi Uma Vida Bela. E, assim, gente, eu amo as capas da Gutenberg para essas edições da Virginie Grimaldi. Vocês viram, né, que todas vêm num padrão. Então, cada lombada de uma cor, e também tem sempre um objeto aqui que tem a ver com a história. Às vezes não, mas assim, todos ficam com algum sticker aqui, então fica muito fofinho na estante. Olha, fica muito lindo, gente, sério, uma coleção, nossa, uma baita coleção pra você ter aí na sua estante. Bom, o primeiro que eu li foi esse aqui, Uma Vida Bela, que conta a história de 2 irmãs, a Emma e a Agathe. Nesse livro, gente, a avó das 2 meninas que são irmãs, 2 meninas não, né, 2 mulheres são irmãs, ela falece e as irmãs vão se encontrar nessa casa da avó. O problema é que essas irmãs não se falam, não se veem há uns 5 anos. Então a gente vai entender o motivo do porquê que elas não se falam e por que agora que elas vão se encontrar. Claro, né, depois que a avó faleceu, mas tem um motivo a mais aí do porquê que elas vão se encontrar, que eu não vou contar pra vocês, mas é um motivo muito triste, que talvez arranque algumas lágrimas aí no final. Mas é uma história muito bonita. Assim, eu não gostei de tudo aqui, né? Foi o primeiro livro que eu li da autora e eu dei 4 estrelas pra esse. Mas pra quem tem irmãos, mas principalmente irmãs, vai se identificar muito. Aqui a gente tem o ponto de vista tanto da Emma quanto da Agathe. Então, uma irmã mais velha, né? Então, quem é a irmã mais velha vai se identificar muito com a irmã mais velha aqui, que se eu não me engano é a Emma. E quem é a irmã mais nova vai se identificar com a Agathe. E assim, gente, os capítulos são bem curtos. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem Emma, por exemplo, a idade, esqueci de falar também, o livro alterna passado e presente. Então tem, por exemplo, Emma, abril de 94, 14 anos. Aí tá Agathe, 9 anos. Aí Emma, hoje. Aí tá Agathe, hoje. Então, assim, alterna passado e presente, que é muito legal, porque a gente vai descobrindo no presente o que aconteceu com elas para que elas não se falassem mais, e vai tendo noção da relação delas no passado, como era. Eu marquei bastante coisa aqui, mas eu queria ler uma frase, um parágrafo, na verdade, que fala muito sobre essa questão de irmandade. E eu achei, gente, tão profundo isso, que assim, sério, pra quem tem irmãos, não tem como não se emocionar com isso. Eu vou procurar aqui. Achei. Não sei se o fato de termos compartilhado o mesmo útero nos confere o poder de sentir as emoções uma da outra, mas uma coisa é certa, existe um elo tão inexplicável quanto intangível entre irmãos e irmãs, o mesmo que nos permite nos entendermos com um olhar, nos perdoarmos em um segundo, como uma ponte onde viajam os sentimentos, um vínculo que dilacera nossas entranhas quando o outro sofre e nos arrebata quando está feliz. Ai, gente, sério, já foi suficiente para que eu me apaixonasse pela autora e quisesse ler outros livros dela. Foi então que eu li As Pequenas Alegrias,
este é o meu favorito. E olha que eu não sou nem mãe, porque esse livro vai falar muito sobre maternidade, mas assim, me encantou profundamente. Aqui a gente tem duas alternâncias também, de duas mulheres, a Elise, né? E a Lily. Elas não têm interação. Ai, gente, é muito difícil falar desse livro, porque o final tem uma reviravolta que eu fiquei em choque. E assim, não tem como eu falar muito pra vocês dar spoiler, então eu vou tentar não dar nenhum spoiler desse livro, tá? Eu vou falar bem pouco dele. Vou falar uma sinopse bem resumida, que é a seguinte. A Elise, é o primeiro ponto de vista aqui, que a gente acompanha a Elise, ela é uma mãe que os filhos dela já são adultos. E a filha dela já saiu de casa e agora o filho dela está saindo de casa. Então ela tá meio que de luto, assim, porque os filhos dela estão saindo e ela vai ter que se redescobrir como mulher, porque nesses anos todos ela foi basicamente mãe, a mãe deles. Então ela se entregou totalmente à maternidade e agora se vê sozinha numa casa. Ela é divorciada, né? Então ela fica sozinha. E assim, gente, muito, muito emocionante. E a Lily, por outro lado, ela está grávida e ela vai ter a experiência de ser mãe. E aqui a gente tem cartas da Lily como se estivesse falando com a filha dela. E a filha dela passa um tempo internada, né? Porque tem um parto prematuro, se eu não me engano. E ela fica muito angustiada, né? Com a filha no hospital. Então ela vai escrevendo pra filha. E, gente, é a coisa mais linda. E o final, gente, vocês nem vão acreditar, sério. Vocês precisam ler As Pequenas Alegrias. Dê uma chance. O terceiro que eu já li, que é o mais recente que eu li dela, li tudo em um dia. É O Que Resta de Nós. Gente, esse aqui nós temos 3 pontos de vista, com 3 personagens. A primeira personagem é a Jeane, que tem 74 anos e faz 4 meses que o marido dela faleceu. Eles não têm filhos, então ela está basicamente sozinha em casa. Aí, o segundo personagem é o Theo, que tem 18 ou 19 anos. E a terceira é a Iris, que tem 33 anos. E o que acontece? A Jeane, que é a senhora de 74 anos, ela está passando por um aperto financeiro. Então ela decide alugar um dos quartos que ela tem no apartamento dela. Então decide alugar. Aí ela vai na padaria lá, pede para colocar o anúncio do apartamento. E esse menino, o Theo, de 18 anos, ele acabou de sair do abrigo. Então ele é um menino que teve uma infância muito, muito difícil e ficou num abrigo, né, num orfanato, e com 18 anos agora ele tem que sair, ele não tem pra onde ir, gente, ele dorme no metrô, e aí, tipo assim, ele consegue, com muito custo, comprar um carro, e começa a dormir dentro do carro, e aí depois a polícia vem, fala que ele não pode ficar lá, prendem o carro dele, então assim, uma confusão, coitado. E aí o que acontece? O Theo ouve essa mulher falando que ela tá alugando o quarto e corre pra falar que ele tem interesse. Só que a Iris também tá do lado e também ouve. E ela também tem interesse porque o apartamento que ela estava, o locador acabou de pedir o apartamento e ele não deu nem uns dias pra ela arranjar outra coisa. Então ela também tá interessada. E aí os dois vão lá pra essa mulher, pra essa Jeane, e ela fica assim... Gente, eu vou ver, tal, me chamem, que eu vou dar uma olhada, assim, no que vocês me falarem, informações sobre vocês, e eu vou verificar com qual dos dois eu vou ficar. E aí o Theo recebe uma mensagem de que ela aceitou ele, uma ligação, e a Iris também. Ou seja, a Jeane decidiu alugar os 2 quartos que ela tem disponível. E aí, no começo, eles ficam meio se estranhando, né? Porque são 3 desconhecidos. Só que aos poucos eles vão formando ali uma pequena família. Então, assim, gente, é lindo de ver o relacionamento que vai se formando deles. Aqui tem um tema muito importante, muito difícil também, que é relacionamento abusivo. Porque a Iris, ela tinha um relacionamento que era totalmente abusivo. Ela ia se casar com este homem e... Enfim, esse homem fica atrás dela o tempo inteiro, ela tem que dar uns perdidos nele.
E é muito interessante como esse tema foi tratado aqui, gostei bastante. Não é um livro também que eu esqueci de falar, mas esse aqui eu dei 5 estrelas, tá? 5 estrelas e favoritado. Esse aqui eu dei 4 estrelas e meia. E o final eu também amei o final, porque mostra sobre as conexões da nossa vida. Gente, eu acho tão incrível quando a gente conhece pessoas que, assim, Deus realmente preparou elas para estarem na nossa vida. Preparou o momento para que nós conhecêssemos essas pessoas. As simples coincidências da vida que acontecem, as conexões que Deus faz com a gente, sabe? E aqui tem uma conexão, uma coincidência muito, sério, muito marcante no final, acho que eu nunca vou esquecer. E recomendo muito para vocês, muito mesmo. Gostei muito desse aqui também, e para esse eu dei 4 estrelas e meia. Eu vou ler uma frase de cada um desses livros, porque eu li com uma vida bela, né? Então eu vou ler desses também. Então vamos lá. As Pequenas Alegrias. Vamos ver qual frase. Vou fazer uma frase aqui aleatória de que eu marquei. Vamos ver aqui. Página 128. Uma frase que eu marquei que fala sobre livros. Os livros são a melhor maneira de voar para outras realidades quando a nossa está pesada demais. É isso. E agora vamos ler uma frase de O que Resta de Nós, da Virginie Grimaldi também. Vamos lá. Existe um laço invisível entre as mulheres que sofreram. Nós nos reconhecemos. Bom, esses 3 são os que eu já li. E agora vamos para os 2 que eu ainda não li. Este aqui, Tempo de Reacender Estrelas, que se não me engano é o primeiro que a autora lançou. E esse lançamento fresquinho, As Horas Frágeis. Então eu vou ler aqui com vocês a sinopse deste Tempo de Reacender Estrelas. Ana tem 37 anos, está separada do marido e as dívidas não param de aumentar. Ela se desdobra para manter o trabalho como garçonete em um restaurante e sustentar as filhas, Chloe e Lily, com quem se encontra apenas no café da manhã. Chloe tem 17 anos, uma adolescente cheia de sonhos e prestes a desistir deles. É por meio de seu blog que vamos conhecendo melhor seus planos e desilusões. Lily, 12 anos, está com problemas na escola e o único a saber disso é Marcel, seu diário, e seu ratinho, batizado com o mesmo nome do pai, Matias, que abandonou o barco quando ela tinha 5 anos. Quando Ana se dá conta de que suas filhas não estão bem, ela toma uma decisão inesperada, levá-las em um motorhome rumo aos países da Escandinávia para ver a aurora boreal. Uma história emocionante sobre as relações familiares, os encontros e desencontros de gerações e, acima de tudo, sobre o amor. Gente, não sabia que elas iam encontrar a aurora boreal. Nossa, meu sonho também veio um dia. E, nossa, já tô ansiosa para ler esse, com certeza. Esse acho que é o maior da autora. Tem 297 páginas e mesmo assim não é grande, né? E agora vamos ver aqui a sinopse de As Horas Frágeis. Lu tem 16 anos e, como tantos adolescentes, enfrenta um turbilhão de emoções. As inseguranças, a pressão social, o distanciamento dos amigos, os primeiros amores e suas dores irreparáveis. Após o término do namoro, a jovem mergulha em uma crise silenciosa que, pouco a pouco, consome sua vontade de viver e a afasta da mãe, Diane, que também lida com as próprias feridas após o fim de seu segundo casamento. Quando Diane enfim percebe o sofrimento da filha, é tomada por uma urgência, resgatar Lu e reconstruir a ponte entre as duas, mesmo que isso signifique revisitarem juntas os traumas do passado. Diane decide buscar ajuda, levando Lu para um centro terapêutico nos Alpes. Lá, rodeada pela natureza e por outros jovens em busca de sentido, a adolescente enfrenta seus medos e fragilidades enquanto descobre novas amizades, partilha vivências intensas e vive os altos e baixos de uma travessia delicada entre a dor e a esperança. Paralelamente, Diane revive memórias da própria adolescência, reencontra amigos e resgata lembranças. Mãe e filha caminham juntas sobre um fio tênue entre o que foi e o que pode ser, atravessando as horas mais frágeis de sua vida. Neste seu novo romance, Virginie Grimaldi explora com delicadeza e humanidade o poder das conexões. Eu amo isso.
A importância da escuta e do acolhimento para passar por existências marcadas pela vulnerabilidade. Gente, todos os livros dela são bem curtos. Esse aqui, por exemplo, tem 253 páginas. Dá para ler rapidinho aí. E eu recomendo, com certeza, todos para vocês. Esses últimos dois eu ainda não li, mas eu tenho certeza que eu vou amar, porque eu amo tudo o que essa autora escreve. Ela é maravilhosa, ela é francesa. Eu vou até ler um pouquinho dela para vocês. Virginie Grimaldi, nascida em 1977 em Bordeaux, onde ainda reside, é uma autora cujo trabalho tem encantado leitores ao redor do mundo. Seus livros, traduzidos para mais de 20 idiomas, são marcados por personagens cativantes e por uma escrita poética e sensível. As histórias que ela cria, ao mesmo tempo leves e emocionantes, refletem a vida de maneira profunda. Virginie é a escritora francesa mais lida em seu país nos últimos 3 anos. E recebeu o prêmio de autora favorita dos franceses em 2022, conhecido pela France Televisions. Então, essa é a autora maravilhosa, vou colocar uma fotinho dela aqui. E se vocês já leram, me contem. Se vocês ainda não leram, me conta qual desses você ficou mais curioso para ler. Um beijo e até a próxima quinta!